Mais um aqui, ó. Hoje vamos falar da metodologia 5S aplicado na usinagem. Bom, o que é a metodologia 5S? É uma mentalidade japonesa de padronização. É muito usado no chão de fábrica, em qualquer indústria aí que a gente encontra hoje em dia aí, tem isso aí aplicado na prática, né? E quanto maior a empresa, mais isso se vê diferenças, se vê benefício. E são mentalidades, são métodos de técnicas, né? Técnicas de aplicação com baixo custo, e seja financeiro ou de recurso e de pessoal. Não precisa fazer nada mirabolante, investimento alto, nada disso, é só mudança de mentalidade e aplicação mesmo. E são conceitos simples, de fácil aplicação, todos os dias você vê a longo prazo um resultado muito satisfatório. Então vamos começar aqui, ó. Bom, queria primeiro falar da mentalidade, né? Que é de onde surgiu o 5S. O 5S surgiu dessa mentalidade japonesa, que vem desde lá milênios atrás, que eles têm esse espírito de guerreiro, né? Como que eles mantêm isso? Com disciplina, são organizados, se baseiam em responsabilidade. Tudo que vai fazer, faz um processo para fazer bem feito e manter o padrão. Tem métodos para tudo. Então, por isso que hoje a indústria japonesa é muito conhecida por sua excelência, né? Quando a gente vai adquirir qualquer coisa que seja, se é feito no Japão, todo mundo já sabe que é de boa qualidade. Por quê? Sem saber de teoria, sem ler livro, sem assistir qualquer filme, sem nada, por que a gente sabe que o que é do Japão é bem feito, né? Com base nesse princípio de vida deles, né? Eles são muito bons nisso, em manter disciplina, fazer o que é certo, sempre melhorar a si mesmo, sem ficar olhando a vida de ninguém ou perdendo tempo com coisas que não precisa. Fazem o que precisa ser feito, fazem o básico e bem feito, e sempre melhorando todos os dias, né? Nossa, então eles são uns robôs, né? Não tem vida, não tem sentimentos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, baseado nessa mentalidade deles, eles conseguem ter muito benefício, tanto na vida pessoal quanto profissional. Não estou falando que eles não têm defeitos. Não estou falando do colateral disso. Não é o caso aqui. Estou falando do benefício dessa mentalidade, que é o que as empresas hoje, no mundo inteiro, usam como princípio, como essência para aplicar no chão de fábrica. Tanto envolve técnicas práticas, mais ainda a mentalidade do pessoal. É o mais difícil de fazer funcionar, mas funciona. E o mais incrível disso é o que eu coloquei aqui, ó. Caramba, saiu do slide e eu não consigo voltar aqui. Mas enfim, benefícios para a vida pessoal. É aquilo que estava em verde, né? É o mais incrível, que quando a gente aplica essa mentalidade no trabalho, aquilo reflete para a nossa vida pessoal. E a longo prazo a gente vê benefício. É isso que é o mais incrível. A gente melhora tudo na nossa vida, tá? Então vamos aqui, ó, começar a falar um por um, né? Esses são os 5S, né? Manter o essencial: organização, disciplina, manutenção e limpeza. Esse manutenção tá errado aí, o certo é padronização, seria o ideal. Eu mudei no outro slide, mas nesse eu esqueci. E essa filosofia do 5S é baseado no Kaizen, né? O que é o Kaizen? Melhoria contínua. Que é o que eu acabei de falar da mentalidade japonesa. É o que? Melhoria contínua. Como que a gente faz uma melhoria contínua? Aplicando essas técnicas triviais, básicas, e você todos os dias melhora um pouco. Em cada um desses 5S tem algo para melhorar, e não precisa de muito. É só alguns minutos, às vezes, do nosso dia a gente consegue fazer essa aplicação.
E aí com o tempo a gente vê a diferença, certo? Vamos pro primeiro aqui. Bom, o primeiro é o Shisuke, que é a base de todos os S's, né? Eu pus na ordem que eu julgo interessante a princípio para a usinagem, né? O meu segmento que eu trabalho, né? Para a usinagem, essa ordem que eu vou falar aqui é a mais ideal, que funciona, né? Com 15 anos de experiência, há alguns anos já aplicando isso e vendo prós e contras, a gente vai pegando as manhas, né? Experiência, né? A disciplina. Tem que ter disciplina, pessoal, tá? Não é nada absurdo, mas tem que ter a disciplina de manter esse Kaizen ativo, de sempre estar melhorando, seja qualquer coisa que for, seja 5 segundos no ciclo de usinagem. Vai melhorando, vai passar um mês, já dá para ver uma diferença, e assim vai indo, né? Sempre para cima, sempre melhorando, nunca volta para trás. O que é disciplina? Disciplina é o controle. Disciplina é isso aqui, ó. É o controle e direcionamento das suas ações. Isso é o significado de disciplina. O próximo, Seiton. Organização. Então, pessoal, basicamente na usinagem a gente tem isso aqui, ó. É composto por isso, né? Tem outras coisas, tem máquinas, enfim, mas isso é o principal, assim, falando no geral, assim, de um método que talvez todo mundo vai se identificar aqui, né, no seu trabalho com isso aqui. Todo mundo que trabalha com usinagem vai saber do que eu estou falando. Então, é organização, pessoal. Ferramenta no lugar certo, né? Broca no lugar de broca, fresa no lugar de fresa. Não precisa ficar dividindo, fresa de 5, tem que ser aqui fresa de 4. Nossa, tipo, parece... Tem que ir aos poucos. Se você não tem organização hoje, então vai aos poucos. Começa amanhã. Separa fresa de broca. Pronto. No outro dia, separa pastilha. E vai separando. Os dias vão passando, vai tendo menos coisas para você arrumar. E aí vai ficando cada vez mais clareado o seu ambiente. Então, um pouco de cada vez. Não tenta resolver o mundo de uma vez só. Instrumento de medição, pessoal. Isso aqui é crucial, né? É com eles que a gente consegue manter a qualidade do nosso serviço. Então, tem que cuidar bem deles. Paquímetro, micrômetro, relógio comparador, relógio apalpador, esquadro, qualquer instrumento de medição tem que ser guardado no local correto. Não deixe o paquímetro jogado em cima das ferramentas, na bancada, de qualquer jeito, pessoal. Tem que zelar pelas ferramentas que a gente tem, tá? Isso reflete muito o nosso trabalho. Bom, dispositivos. Todo mundo que trabalha com usinagem tem lá um monte de dispositivo, né? Seja de fixação de ferramenta, fixação de peça, fixação de elementos, de fixações. Então, tem sempre um monte de coisa, entre aspas, aqui. Vai se acumulando com o tempo. Isso é natural, é totalmente normal. Mas com o tempo, alguns vai começando a acumular. Então, organizar, pessoal. Beleza? Mordente de morsa, guarda no lugar do mordente de morsa. Ferramentas especiais, guarda no lugar de ferramentas especiais e mantém lá, é simples assim. Organizar a bancada, né? Sempre manter a bancada organizada, isso é saudável para o trabalho, né? É foda trabalhar num lugar quando a bancada está desarrumada. Eu sei disso, eu sei exatamente do que eu tô falando porque eu trabalhei em bancada. Não tô falando ajustador, não. Simplesmente você tem uma máquina para operar, você tem sua bancada. Então, quando fica desorganizado, é ruim. Tem horas que não tem como escapar, é normal. Fica desorganizado mesmo, uma correria do dia a dia. Mas a princípio, galera, é só manter organizado, é simples. Refugos e descartes. Bom, peça refugada, resto de material, guarda no local ideal. Para posteriormente fazer o descarte disso aqui. Vamos para o próximo. Bom, limpeza, né? Limpeza é muito importante, né, pessoal? Então eu separei 3 bases aqui
que eu acho que com isso aqui vai funcionar bem e não precisa de muito, né? Todo final do expediente, para 15 minutos antes e faz uma limpeza. Tira o cavaco da mesa, passa bate uma água na máquina, né? Obviamente não é água pura, né? Quem trabalha com usinagem sabe, né? Você não vai pegar e chegar com a mangueira de água e bater dentro do centro de usinagem. Faz um engate lá, engata uma mangueira lá, com o óleo mesmo solúvel da própria máquina, você limpa a máquina e deixa ela pronta, limpa para o dia seguinte começar tranquilamente. Não deixa acumular que fica pior para limpar depois, né? Sexta-feira, se possível, né? Nem sempre é possível. Para um pouquinho antes, passa um paninho nas máquinas, né? Vai juntando aquela poeira com óleo, né? Da fábrica. Aquele óleo das máquinas que vão criando aquela névoa por cima e depois a névoa, esse óleo com partículas de pó para em cima das máquinas, né? Aí com o tempo forma aquela crosta preta, né? Não deixa formar, pessoal. Depois é muito ruim de limpar isso aí. Então toda sexta ali, ó, rapidinho passar um pano, é muito rápido, é tranquilo. Se acumular é pior. Aí fica ruim, nossa, aí fica uma vez por mês lavagens do chão de fábrica. Aí vai depender da realidade de cada um, né, galera? Lá na empresa lá a gente tenta, né? Nem sempre é possível, né? A correria às vezes, né? Mas a cada semestre, até mais tá no momento, a gente lava o chão, né? Então tira tudo que possível do chão, sobe e joga uma água e vem lavando mesmo, né? E aí chega no depois trabalha numa limpeza impecável, muito bom, né? Mas isso é se possível, né? Nem sempre é possível para uma vez por semestre. Isso seria um papo de meio período, né, galera? Dá para fazer isso aqui. Então, não sei, aí vê a realidade de cada um. Perder meio período por semestre, será que vale a pena para manter um ambiente limpo, saudável e organizado, né? Todo mundo gosta de trabalhar num lugar desse. Vocês podem falar o que for, mas ninguém gostaria de trabalhar num lugar imundo, né? Isso ninguém vai falar. E isso traz essa mentalidade japonesa. Não precisa ser um perfeito, né? Mas se a gente aplicar isso aqui, o que é o básico de cada um, que é o que eu estou falando aqui, é o básico. Ah, minha empresa é BMW, então você precisa de mais do que isso, né? Mas um básico para uma empresa tradicional que está começando, que já tem uns anos, aplicar esse básico aqui já vai melhorar demais com pouco investimento. Quase nada. Às vezes até retorno você vai ter nisso aqui e vai ver a longo prazo esse retorno. Vamos pro próximo. Seire, manter o essencial. Então, a gente percorreu aqui, né? Começamos tendo a disciplina, aí foi para organizou as coisas, limpeza, né? Agora chegou a hora de separar o que foi organizado no Seiton e descartar. Então lá na organização a gente separou lá o que possivelmente é descarte, né? Coisa que não vai usar, joga fora, descarta, refugo, peça quebrada, peça velha, peça morta, ferramenta quebrada, toco de broca. Se não vai usar, pessoal, descarta, arruma um jeito de tirar dali. Tenha sempre no seu ambiente de trabalho o que é usado. Aí entra essa parte aqui, né? Como acontece lá na empresa. A gente quer descartar as coisas para ter um ambiente, mas nem sempre é possível. Por quê? Você tem dúvida se algo vai ser útil ou não no futuro? Separa um local específico para essas peças. Então, tem coisa que a gente vê assim, pô, essa caneta aqui, cara, um dia ela foi útil pra caramba. Salvou a pele. Só que a gente melhorou o processo e hoje ela não usa mais. Mas, pô, será que um dia vai precisar? Deixa num local separado lá para uma gavetinha lá, uma caixa de sapato, só para esses dispositivos, essas ferramentas que a gente não usa, mas pode ser que venha usar e pode ser que venha salvar nossa pele, beleza? E com o tempo, depois de um ano, você vai nessa caixa de sapato e olha lá, essa caneta de novo, né? Passou longe de eu ter que usar ela esse ano. Vou descartar. E aí descarta e vai descartando. Com o tempo isso vai
vai cada vez ficando menos, porque com a aplicação do 5S, esses refugos tendem a diminuir, né? A empresa fica mais clareada, mais clean, tudo fica mais simples de resolver, porque fica um processo meio padronizado a princípio. Tudo é padronizado, então fica fácil de você resolver problemas, fica fácil de você identificar os problemas antes que eles venham a acontecer também. Então é muito útil esse princípio do 5S para justamente não ter o mínimo de descarte, de refúgio, né? E por último, padronização, né? Talvez o que mais importa aqui, assim, falando de todos importam, mas esse é mais aplicável e você vê realmente diferença, né? Que é o que? Você olhar de cima e encontrar possíveis padrões. Então, o que acontece, pessoal? Tudo que for possível, padronizar. Seja um processo, seja uma ferramenta. Vamos supor, você tem lá uma ferramenta montada no seu cone, é uma broca. Aí você vira e mexe e tem que desmontar essa broca para montar uma fresa. Usou a fresa, tem que desmontar para montar a broca de novo. Desmonta a broca, monta a fresa. Desmonta a fresa, monta a broca. Não seria mais, se isso começar a ser recorrente, como que a gente padronizaria isso para evitar esse toda vez desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, monta? Investe num cone novo e deixa um cone para broca, um cone para fresa montado, pronto. Aplicou uma padronização.